Shalom pessoal, shalom, seja todos muito bem-vindos. Uh! Vamos lá pessoal, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Vai Profeta pessoal. Bom, é o canal que tenta trazer bem no pé da letra as perguntas que são feitas, né? Quem matou Caim? Quem Caim casou? É isso aí pessoal. Estamos estudando sobre Gênesis pessoal. Gênesis capítulo 5, a história dos filhos do homem, como é que deu isso, né? E hoje nós vamos contar uma parte também que vai estar relacionada ao capítulo 4 e o capítulo 5. Nós já explicamos sobre isso na história de Caim, já falamos várias vezes a respeito disso, nós vamos voltar a falar. E hoje nós vamos falar sobre Lameque. Isso mesmo, Lameque, aquele que era cego. Calma pessoal, porque nós vamos contar bem do começo, bem no pé da letra, para você entender que da casa de Lameque vai surgir uma descendente da casa de, de Caim e que vai, sem dúvida, até a casa de Noé, até a geração de hoje. Uhul. Você vai ficar sabendo de tudo isso aqui agora. Então, vambora! Uhul. É nóis, pessoal. É nóis, vambora! Então vamos lá pessoal, um forte abraço. Já vai para toda a galera que está sempre estudando com a gente aí, nosso irmão Gilmar, Ana Kelly, irmão Eduardo, irmão Sueli. Forte abraço, família Silva Leite. Beijos e abraço para você, tudo de bom. Então vamos lá pessoal. Deixa eu dar uma lidinha aqui para você, uma lida rapidamente pessoal. Pegar aqui o óculos aqui do irmão Gil, porque o irmão Gil já passou da idade pessoal. Chegou aos 40. Vamos lá pessoal. Vamos dar uma lida aqui. Vamos lá, pessoal. Capítulo 4, ok? Capítulo 4, versículo 19 fala assim: Tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada e a outra era Sila. Ada teve Jabal. Este foi o pai de tudo que habitava em tenda, né, em gado, ok? O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa, órgão, essas coisas todas, ok? E aqui fala também que Sila teve Tubal-Caim. Este foi mestre de todas as coisas, cria arma, essas coisas todas, ok? E teve também uma filha, né, que a irmã de Tubal-Caim é Namar, ok? Eu acho que a história não vai ser poder contar, vou tentar contar tudo aqui nesse vídeo, pessoal. Eu peço desculpa a vocês se eu não conseguir fazer isso, ok? Mas então bora, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Então nós já lemos aqui que fala o quê? Que Lameque, né? Lameque vai se casar com duas mulheres. Ok. O vídeo passado nós falamos sobre Cainã. Cainã é o filho de Eno e ele dominou aí, tornou-se governador, né? Reinou entre os homens da terra, os filhos de Caim e os filhos de Deus, tá? Para nós ter uma noção, pessoal, para a gente ter uma noção, ok? Os filhos de Caim ficaram para aquela banda do leste lá do Jardim do Éden, e os filhos de Adão ficaram aonde eles estavam ali, ok? Só que existe umas coisas que falam que esses homens, eles levaram, depois da morte do seu pai lá, Adão, eles mudaram de lugar, eles foram para outro lugar. Calma que isso aí a gente vai correr atrás do outro, ao correr do tempo, ok? E aonde foi sepultado Adão e Eva, né? Que é
a caverna do tesouro, né? Que é a caverna de Mapela, lá em Hebron, lá em Israel, que até hoje tem onde está também os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, Leia, Leia não, Leia assim, tá enterrada junto com Jacó, Rebeca junto com Isaac e Sara junto com Abraão, ok? E por baixo deles, bem embaixo deles, está Adão e Eva, ok? Ufa, ninguém contou isso para você. Já contaram isso para você? Deixa no comentário aí se alguém já contou isso para vocês. Então vamos lá, pessoal. Então o que acontece é com a vinda, né? Com a chegada de Cainã, a paz começa a crescer, a reinar. Uma coisa muito interessante. Olha só, começa a reinar. Então Cainã ele vai se tornar mestre de Lameque, né? De Lameque, que vai estudar junto com ele, e que eles vão estar ali conversando um com o outro, explicando, ok? Vai ter tudo isso aqui, pessoal. Então, Cainã ele vai se tornar sogro de Lameque, ok? Já que Lameque agora ele é convertido, né? Ele largou o caminho mau da casa de Caim e agora se converteu à casa boa, a casa de Sete. E aí Cainã ele vê que é uma boa coisa fazer essa união, ok? Essa união entre as duas famílias, para que eles pudessem assim fazer a paz ser transmitida para o mundo todo, ok? Bom, o que acontece é que Lameque, sem dúvida, ele vai estudar, vai aprender, ele vai estudar sobre as estrelas, ele vai estudar sobre o universo, ele vai estudar sobre tudo isso, as coisas muito mais profundas. E com tudo isso, ele vai crescer espiritualmente, ok? Mas tem um problema. Qual o problema de tudo isso? É que no final do versículo, né, do estudo, fala o quê? Que ele matou Caim. Não fala que ele matou Caim. A Bíblia fala que ele matou um homem por ter batido nele. E um jovem por ter... como é que fala? Vamos tentar traduzir para você uma forma melhor para você. Ter zombado dele. Ter zombado, sacaneado, essas coisas tudo. Porque ele era cego. E aí a gente vai entrar agora numa coisa mais profunda que tudo isso. O que é? É falar que ele era cego. Como que ele era cego? Qual é o problema dele? Eu já estou ficando aqui, né, irmão? 40 anos de idade, mas eu ainda consigo enxergar alguma coisa fora de óculos, sem óculos. Mas, porém, olha só o que ele fala. Eu matei o homem porque ele me bateu. Olha uma coisa muito interessante que ele fala. Eu matei o homem porque esse homem me bateu. Então, quando vai falar que esse homem me bateu, todo mundo da igreja quer saber quem é esse cara. Quem é esse cara? E pergunta para os pastores, quem é esse cara, pastor? Que Lameque levou uma surra. E o pastor, com a cara mais cínica do mundo, eu não sei, não sei, não sei. Mas na verdade, os caras sabem quem é. Sem dúvida. Os caras sabem que esse cara que bateu em Lameque é Caim. Todo mundo sabe disso. Só que os seus pastores não querem falar isso para você, não querem comentar isso para você, sabe por quê? Porque ele acha que é heresia. Oh, não está na Bíblia. Olha, não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Aí o cara acha que é heresia. Isso aqui é história. História bíblica. Ok? Isso chama-se Torá oral. Ok? Então, o que acontece é que, sem dúvida, o Caim, né, não gosta muito da relação entre os filhos, os parentes deles ali com aquela galera, né? E até que chega um ponto em que esse segredo que Caim matou Abel, cai no ouvido de todo mundo, ok? E isso aí perturbava Caim demais, deixava Caim maluco, perturbado, ok? E com isso, alguns contam a história que Lameque tentou convencer Caim a voltar para Deus. E com isso Caim não gostou da ideia. Caim não foi bem amoroso de maneira alguma com Lameque, né? E aí
porrada acima de Lameque, porrada para 10, Lameque levou sozinho. E aí Lameque comenta isso quando ele vai contar para sua esposa que ele matou um homem e que por causa disso ele será amaldiçoado aí 70 vezes 7, 7 vezes 70 e vice-versa, ok? E aí ele vai contar essa história. E vai contar a história que ele matou um jovem, entendeu? Que é o jovem que é o filho dele. A tradição conta que ele deu um tapa, né? Ou ele foi dar um tapa em alguma coisa e pegou no seu filho. Ele foi levar a mão e puf, levou no moleque, pegou no moleque. Outro já comenta que ele abriu a mão, assim, ele abriu a mão e foi bater palma e o moleque entrou no meio do tapa. Entrou no meio da mão, pum, morreu. Isso são os comentários que a gente vê isso, até mesmo no livro dos tesouros, a gente vai ver esse comentário, ok? Se você quer ler o livro do tesouro, toma cuidado, pode ler, pode ouvir aí à vontade, ok? Mas toma muito cuidado com isso. E aí vai contar essa história, entendeu? Mas o problema, vamos contar do princípio. Por que a gente quer contar do princípio? Nós está contando o que está se passando nesse exato momento. Nesse exato momento, o que está acontecendo ali entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. E é isso que a gente quer comentar para você, deixar aqui bem no pé da letra. Vamos tomar uma água, pessoal? Bora? Baruch Adonai, bendito é nosso Deus que criou todas as coisas, e que Deus traz paz à tua casa, prosperidade, bênção, saúde, tudo de bom sobre a tua família, desde agora para todos sempre. Amém. Vamos lá, pessoal. Beber aqui uma aguinha aqui, pessoal. Tá me faltando café, pessoal. Pessoal, vamos lá. No começo, pessoal, dessa história de Lameque, ele vai se casar com as filhas de Cainã. Essas duas filhas são as filhas de Cainã. Então ele vai se casar com ela. E ao passar do tempo, só que a gente vai ver o seguinte, que Cainã, ele não está muito longe do princípio do universo, ok? Ele está aí aproximadamente aí uns 400 anos, quando isso ele vai começar a gerar filho, né? Na verdade, ele está aí, se eu não me engano, 340 anos, ok? Se eu não me engano, né? 340 anos vai começar a gerar filhos. E aí vai nascer aí os seus 5 filhos, vai nascer aí as 2 filhas. O que acontece é que ele vai permitir esse casamento de Lameque, ok? E aí, ao correr do tempo, Lameque, ele só gera alguns filhos, ok? Ele vai gerar Jabal, que é Iabal, né? Falamos que é Iabal, é Jabal, Jubal, que seria Yubal, ok? Esses 2 filhos são os filhos da primeira esposa, Ada. Então ela vai ter filhos, essas 2 aí vai ter filho. A segunda esposa, Sila, não vai ter filho, ela não vai conseguir ter filho. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer o quê? Que esses 2 homens, eles viveram separados no campo. Um virou fazendeiro, foi cuidar dos bois, foi criar boi no campo. Ele foi morador de tenda, então ele se apartou de sua família. É uma coisa muito interessante. Aí que começa o negócio todo. É que Yabal, ele não queria seguir Deus. Yabal, ele viu que isso não era muito legal. Yabal, ele aprendeu muito, muito mesmo com seu pai, com seu avô Cainã. E ele tinha aprendido muitas coisas boas mesmo. Aprendeu sobre magia, aprendeu a controlar coisas, trabalhar com a mente das pessoas. Ele aprendeu muito. E aí ele vai aí ser criador aí das coisas aí do boi, vai ser fazendeiro, enfim, ele vai entrar na idolatria de corpo e alma e espírito. Já o seu irmão Jubal, ele foi criador de arma, mas também ele foi criador de algumas coisas, e uma dessas coisas
que ele criou foi flauta, suspiro, tamborim. Ele foi o cara que foi inventar essas coisas. E por causa disso, ele também criou um bocado de idolatria. Os filhos deles eram mal, ok? O filho de Lameque, eles eram tão mal que eles foram, sem dúvida, eles saíram de perto da casa do pai deles. E eles foram aí fazer essas coisas todas, inventar as coisas. Só que ele mexia com magia negra. Isso nós devemos aprender. Ele aprendeu a fazer as coisas boas, só que ele fazia o contrário, ok? Ele via que o seu avô tinha domínio sobre os demônios. E ele aprendeu a fazer isso também. Só que, porém, ele fez de uma maneira muito errada. Jubal, ele foi tocador de harpa, essas coisas tudo, e com isso ele trazia os demônios até eles. Ele despertava os demônios que estavam adormecidos, entre aspas, né? Nós fala que está adormecido, né? Que agora os demônios não são mais brilhantes e tal, os demônios estavam presos por causa que o seu avô conseguiu prender eles, conseguiu dominar eles. E agora Jubal Caim, ele vai fazer feitiçaria e vai libertar esses demônios. E aí quando ele começa a tocar suas harpas, tocar aí os tamboris dele, a sua flauta, são música diabólica, que até hoje a gente vê que tipo de música são demoníacas. São totalmente demoníacas. Não estou dizendo aqui que o flautista aí que é do demônio, não, tá? Existe cânticos para atrair essas coisas ruins, tá? Tem nota aí que eu não quero falar nisso aí, isso aí é cabalá. Já estou falando muito cabalá aqui já, entendeu? Não é o meu foco, né? Falar cabalá, mas tem que abrir mão um pouquinho e contar para vocês isso aqui, ok? Então, através de tambores, através de chocalho, imagem, essas coisas todas, Jubal Caim conseguiu trazer os demônios, infelizmente, para dentro de sua casa, né? Ele já estava fora da casa do pai dele, de Lameque, e foi lá viver a vida dele junto com seu irmão lá, e eles traziam esses demônios, ok? Esses demônios, eles não perdoavam. Esses demônios, a história conta pra gente que esses demônios entravam dentro do corpo dele e eles começavam a tocar mais alegre, fazia coisas negativas, fazia coisas terríveis mais ainda. E eles despertavam os desejos sexuais das mulheres e despertavam o desejo sexual dos homens com essas flautas, com essas músicas que eles tocavam, ok? Eles despertavam o desejo sexual das filhas de Caim, e como não tinha limite nenhuma, não havia limite nenhuma para as filhas de Caim, para os filhos de Caim, e ali todo mundo naquela orgia ali fazia uma relação sexual que não tinha controle algum. A história conta pra gente que até 3 homens faziam relação sexual com a mulher ao mesmo tempo. E 3 mulheres faziam relação sexual com o homem. O pai não conhecia a sua filha e a filha não conhecia o seu pai. A mãe esquecia que o garoto era filho dela e o garoto se esquecia que ela era a mãe dele. Isso para você ver que o poder do demoníaco ali era tão grande que as mulheres e os homens perdiam a noção do que eles estavam fazendo, pois na verdade eram os próprios demônios que estavam entrando dentro do corpo dessas pessoas e estavam aí fazendo a sua orgia, né, a sua relação sexual, já que esses demônios, como nós explicamos para vocês no vídeo passado, tá? Nós falamos a respeito dele, um pouco como eles eram criados, de que forma eles eram criados. Então eles, sem dúvida, eram criados de relação ilícita. Olha só, de relação ilícita, de relação que eu acabei de falar para vocês aí, de pai, mãe, filho, animal com animal, todas essas coisas. E aí as coisas ficaram muito, muito feias de verdade.
E isso veio só aumentando a ira de Deus. E foi uma grande decepção, já que, infelizmente, Lameque, um homem que tinha total confiança em Deus, um homem que tinha total amor por Deus, agora ele vê os seus filhos desonrar a sua casa, vê os seus filhos aí, infelizmente, usar o poder divino numa forma muito cruel, tá ok? E com isso aí, a ira de Deus foi tão grande. Mas isso não acaba por aqui, porque os filhos de Caim só crescia na sua maldade, tá ok? Não havia limite, ok? Não havia limite para os filhos de Caim, pessoal. E isso faz nos lembrar da história que eles... vamos ter que falar, pessoal. Não queria falar, mas no próximo vídeo a gente vai falar isso aí. Sobre as mitologias que a gente vai ver aí, de aquelas mitologias que a gente está acostumado a ver, sobre lobisomem, sobre Aspia, sobre Minotauro, sobre essas histórias todas que nós costumávamos escutar em desenho, em televisão, que mitologia, essas mitologias todas a gente vai, vamos entender no próximo vídeo. Vou contar para vocês, vou abrir mão aqui e vou ter que contar essa história aí, sem dúvida, ok? O problema é que eles mexeram tanto com magia negra, tanto com magia negra, que as mulheres, elas perderam o seu jeito de mulheres. Por que parece? Escuta só o que eu estou falando para vocês aqui, pessoal. Já passou dos 21 minutos. E você sabe que eu não gosto que passe dos 21 minutos. Mas elas mexeram tanto, tanto com as magias negras. Os homens mexeram tanto, tanto com magia negra, que eles se transformaram. E alguns dizem que eles se tornaram aí os primeiros, né? Os primeiros ogros da vida, né? Se tornaram os primeiros ogros, os primeiros gigantes. Mas enfim, pessoal, esse consenso aí a gente vai ter que falar no próximo vídeo, tá? Sem dúvida a gente vai comentar aí. No próximo vídeo eu quero trazer muita informação para vocês a respeito dessa transformação. Você vai entender tudo isso que nós vamos comentar para vocês, sem dúvida mesmo, ok? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Desculpa aí, já passou dos 22 minutos. Só quero agradecer a vocês que estão aí me dando apoio. Deixa aqui uma coisa bem clara, que se não é a pergunta de vocês, eu não faço esses vídeos, pessoal. Se não é o comentário de vocês aqui, eu não faço esse vídeo. É muito importante que vocês comentem, que vocês deixem o seu like, que vocês compartilhem, ok? Se você achou interessante, compartilha. Às vezes, algumas pessoas me pedem material de estudo, eu envio material de estudo por WhatsApp, mas isso, pessoal, eu não viu eu por conta própria de maneira alguma. Se a pessoa quer aprender, eu indico alguns canais, eu indico algumas coisas que faz. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, você vai ouvir pessoas mais sábias do que eu, pessoas que estudam mais do que eu, comentando isso aqui bem no pé da letra. Então tudo isso que eu conto para vocês só é um pouco mesmo da pura realidade que aconteceu no momento, ok? Pessoal, muito obrigado a vocês todos, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Shalom, muito shalom para vocês.